Te amar, meu maior desejo. Diga para o Senhor, simplesmente te adorar. Nos abençoe, Pai, nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você erga as suas mãos e diga muito obrigado, Senhor. Diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos. Aplaude o nosso bom Deus aí. Diga a glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Pode tomar o seu lugar, fique bem à vontade. Que bom que você veio nessa noite. Hoje nós estamos na sexta-feira de cura divina e libertação. E depois nós vamos estar fazendo uma oração, amém? Pastor, eu cheguei aqui, pastor, precisando muito de uma bênção. As portas estão todas trancadas, minha vida está amarrada. Pastor, nada dá certo. Ao invés de eu ir para frente, eu estou indo para trás. Então tem algum mal que está impedindo você de ser feliz, amém? E depois nós vamos fazer uma oração da fé. Você vai sair daqui hoje com a sua vitória em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Hoje nós estamos nessa campanha, meus irmãos, que é a campanha do estar consumado. Foram as últimas palavras que o nosso Senhor Jesus ele falou quando Jesus estava prestes a morrer, estava pregado na cruz do Calvário e estava prestes a morrer. E as últimas palavras que Jesus disse foi estas: está com. Isso significa o quê, pastor? Está consumado. Significa que o Jesus, ele venceu todas as obras do diabo. Todas as áreas onde o diabo ele ataca uma pessoa, financeira, saúde, problema conjugal, problema financeiro, né? Problema familiar, todas as áreas onde o diabo ele tinha acesso para destruir a vida das pessoas através das batalhas e das lutas, a partir de agora ele não tem mais esse poder. Amém? Jesus disse que acabou. Pastor Adilson, mas o senhor está me dizendo que eu não vou enfrentar mais luta? Eu não estou falando isso, né? O próprio Jesus disse assim, no mundo nós vamos ter o quê? Aflições. Então vai ter batalha que nós vamos enfrentar. Só que essas batalhas, e tanto que o pastor está dizendo, né? Se eu estiver forte na presença de Jesus, se eu sou uma pessoa que eu tenho aliança com Jesus, se eu sou uma pessoa da fé, todas essas batalhas serão vencidas em nome de quem? Em nome de Jesus. Amém? O diabo ele não tem mais poder de, através de um problema que você possa estar enfrentando, ele destruir a tua vida. Então isso significa estar consumado. Amém, irmãos? E se alguém talvez diga, pastor, mas eu estou muito enfraquecido. Eu estou muito enfraquecida, pastor. Eu até conheço a Bíblia, eu até conheço os textos da Bíblia, sei que Jesus é o Filho de Deus, mas eu não consigo, pastor, acreditar naquilo que a Bíblia diz. Que Jesus já levou embora minhas doenças, minhas enfermidades, que o Senhor já supriu as minhas necessidades. Pastor, eu não consigo acreditar naquilo que está na palavra. Então o pastor ele preparou um suco de uva que representa o sangue do Cordeiro, amém? E depois espiritualmente o pastor vai consagrar junto com os irmãos. Nós vamos pedir que ele tenha uma unção e você vai participar desse suco aqui que representa o sangue do Cordeiro. E o Espírito Santo de Deus ele vai voltar a te fortalecer em nome de Jesus, amém? E você vai sair daqui hoje crendo na palavra do nosso Deus. Diga glória a Deus. Você vai sair daqui crendo hoje. Ao invés da porta estar aberta, pastor, eu creio que a porta, ao invés da porta estar fechada, pastor, eu creio que a partir de hoje a porta está aberta. Então isso significa que você é uma pessoa que você está cheia do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Depois nós vamos participar, tá? Mas eu quero entrar na palavra com os meus irmãos. Provavelmente nós temos alguém depois também que vai estar assistindo a nossa reunião. Muita gente depois dessa palavra que o pastor prega, eu prego segunda, quarta, sexta, domingo, eu prego aqui. E eu posto sempre lá no meu canal do YouTube as mensagens, irmãos, e graças a Deus muita gente tem sido abençoada. Agora há poucos dias eu fiquei sabendo ali de um testemunho de uma pessoa que estava muito desanimada e ouviu a palavra e a palavra trouxe o ânimo para essa pessoa, amém? Então, vale a pena, se você conhece alguém que está desanimado, está triste, pensando em se matar,
está pensando em abandonar tudo, você pode pegar essa palavra depois e compartilhar para essa pessoa e ela vai ser abençoada. Amém, irmãos? Então vamos para a palavra, capítulo de número 4, Lucas. Se você tem a sua Bíblia, abre lá em nome de Jesus. Lucas capítulo 4, o versículo, eu quero estudar o versículo 18, meus irmãos. Foi o que Deus colocou dentro do meu coração. E eu creio que a partir de hoje eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito desse assunto aqui que eu vou falar com os irmãos, tá? Então, se você pega firme nesse propósito, você veio hoje aqui, vai ouvir essa palavra, não vai ser só hoje que o pastor vai estar pregando dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, mas provavelmente vai ser umas 5 sextas-feiras aí, que eu quero poder falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, amém? E é importante, gente. É muito importante o Espírito Santo. Deixa eu perguntar, quem é que tem o Espírito Santo aí? Todos nós temos que ter o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é o que vai nos fortalecer e vai nos abençoar na nossa caminhada aqui nessa terra. Diga glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 18. Então vamos fazer leitura. Diz assim, ó, isso aqui é Jesus falando, né? Olha o que Jesus está falando. O Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus Cristo, ele está dizendo aqui, meus irmãos, o Espírito, né, maiúsculo, é o Espírito Santo. O Espírito do Senhor, Deus, Pai, Criador do céu e da terra, ele estava dizendo que estava sobre ele. Então, eu estava meditando nessa palavra, fazendo um estudo, e eu quero poder trazer algumas sextas-feiras aqui, um pouquinho dentro daquilo que o Espírito Santo me revelou, amém? Se a gente for pegar a base bíblica, nós vamos encontrar várias simbologias na Bíblia que representam o Espírito Santo. Que se eu estudar aquelas simbologias ali, e eu pôr em prática aquilo ali, eu vou estar cheio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que tem a capacidade de me abençoar aqui nessa terra. Amém? Nós vivemos num tempo, irmão, tendo que o pastor vai dizer, a gente vê muita gente falando de Deus Pai, né? Porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade Divina. Creio que você já ouviu até a oração do Pai Nosso, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade Divina. Que trindade é essa, pastor? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu vejo que a gente, nos tempos atuais, muita gente fala de Deus Pai, que é o Criador do céu e da terra, e não é errado falar. Muita gente fala por aí, o Deus, meu Deus, coisa e tal, meu Deus que está lá no céu, e graças a Deus, a gente vê muitas pessoas falar a respeito de Deus Pai. Mas também eu vejo muitas pessoas falar a respeito de Deus Filho, que é Jesus, né? Que o próprio Deus Pai enviou Jesus para a terra, e ele esteve aqui na terra de carne e osso também. Todas as lutas que você enfrentou, o próprio Jesus Cristo, sendo Deus Filho, ele enfrentou nessa terra aqui. Muitas vezes foi perseguido, muitas vezes foi humilhado, agrediram ele, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, pregaram ele numa cruz do Calvário, e todas as dores que a gente sente hoje eram as dores que o próprio Jesus ele sentia, amém? Porque ele estava como filho aqui na terra. Só que eu confesso para os irmãos que eu fazendo esse estudo aqui, eu percebi que se fala muito pouco de quem? Do Espírito Santo. E eu quero que você entenda isso que o pastor Adilson está dizendo aqui, ó, porque o único que pode nos fortalecer, meus irmãos, o único que pode nos ajudar hoje na face da terra é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele tem uma importância muito grande para nós, amém? E por isso que eu estava meditando, estudando, o Espírito Santo vai fazer com que as pessoas estejam alegres. O Espírito Santo vai fazer com que as pessoas elas confiem no Pai. O Espírito Santo vai fazer com que as pessoas creiam na palavra de Deus. O Espírito Santo, esse que estava sobre Jesus, é o Espírito Santo que nós temos que ter sobre a nossa vida, amém? Porque se eu ter o Espírito Santo que estava sobre Jesus Cristo, então eu vou ser uma pessoa forte nesse mundo. Diga glória a Deus,
Você pode até passar por luta. Pastor, eu estou desempregado. A coisa está difícil, pastor. Mas, pastor, eu tenho uma paz dentro do meu coração. Eu tenho, pastor, uma confiança em Deus dentro do meu coração, que quando eu sair da igreja hoje, quando o dia lhe clarear, amanhã essa porta de emprego já vai se abrir. Olha só. Então, se você pensa assim, é porque dentro do teu coração você tem o quê? O Espírito Santo de Deus. Agora, quem não tem o Espírito, irmão, vai se perturbar. Quem não tem o Espírito vai dormir de noite? Não vai dormir. Vai passar a noite inteira pensando bobagem, ficar mexendo no celular, procurando anúncio de emprego. Tem muita gente que não dorme nas madrugadas, gente com problema de síndrome de pânico, né? Gente que tem medo, gente que levanta nas madrugadas e vai lá 10 vezes no trinco da porta para ver se fechou a porta. É gente que não tem o quê? Não tem o Espírito Santo de Deus. Mas são pessoas que já falam de Deus Pai, falam de Deus Filho, que é Jesus Cristo, né? Mas eu não estou dizendo, irmãos, que eles não possam nos ajudar. Mas eu quero que vocês entendam que o próprio Jesus, ele disse, convém que eu vá para que o Espírito, ele venha. E é o Espírito Santo que vai ajudar vocês nos momentos de quê? Nos momentos de dificuldade. Então, se você é uma pessoa que você não tem essa sensibilidade, pastor Adilson, eu não consigo saber se eu tenho o Espírito Santo de Deus ou não. Porque tem vezes, pastor, que eu estou meio triste, eu estou para baixo. Tem vezes, pastor, que eu me acho que eu não sou mais de Deus, que eu sou uma pessoa desviada. Tem vezes, pastor, que eu acho que aquela doença não vai ser vencida. Tem vezes, pastor, que parece que eu não acredito que a porta vai se abrir. Então, isso é sinal, irmão, que o Espírito Santo de Deus, ele não está em você. E eu quero poder, dentro daquilo que Deus me mostrou na palavra de Deus, eu quero poder te trazer um entendimento a respeito do Espírito Santo para você receber o Espírito Santo, e quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você vai ver que o teu sentimento, lá dentro do teu coração, você vai perceber que vai haver uma mudança, amém? E aí você vai sentir isso. Você vai começar a se alegrar, pode até chegar o frio, vai vir aquele desejo, hoje é meu dia de ir para a igreja. Pode até chegar o inverno, você está às 7 horas da manhã prontinho para ir para o teu trabalho, diga glória a Deus, porque você vai ver a diferença. Lá dentro do teu coração, você vai perceber que tem uma alegria, amém? Tem uma alegria, tem uma paz, tem uma confiança, você vai ver uma pessoa avivada, vai ver uma pessoa cheia de fé, e tudo isso é consequência de que você tem o Espírito Santo de Deus, amém? Então eu fui estudar, que nem eu falei para os irmãos, e na Bíblia nós temos vários tipos de símbolos que representam o Espírito Santo. Hoje, qual é o símbolo que o pastor vai trazer para você aqui, ó? Dentro do que Deus falou comigo, sobre o fogo. A própria palavra de Deus diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. O Espírito Santo, ele também, na Bíblia, simbolicamente também a gente encontra através do fogo. Então nós precisamos desse fogo em nome de Jesus, amém? É o primeiro. Mas se a gente for pegar na Bíblia, que eu quero falar em cada sexta-feira, o Espírito Santo também simbolicamente representa o vento. O Espírito Santo representa a água. O Espírito Santo representa o azeite. O Espírito Santo, ele representa, o pastor anotou aqui, ó, representa uma pomba. O Espírito Santo também na Bíblia representa um selo. Então tem várias simbologias na Bíblia que representam o Espírito Santo de Deus. E aí você estuda aquilo ali. E se você se encaixar dentro daquilo ali, isso é sinal que você tem o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Amém? E é claro, né, aquilo que o pastor disse. Para mim saber como é que eu tenho o Espírito Santo, pastor, é só para olhar para o teu rosto. Se você é uma pessoa alegre, é porque dentro do teu coração tem o quê? Tem o Espírito Santo. Se você é uma pessoa que confia em Deus, você tem o Espírito Santo. Você pode até estar passando uma batalha no casamento, dentro da família, mas quando a gente tem o Espírito Santo nunca vai nos deixar desistir da nossa família. Diga glória a Deus. Agora, quando as pessoas abandonam, é porque elas não têm o quê? Não têm o Espírito Santo. Então, eu quero falar hoje um pouquinho de forma, claro que Deus me deu um entendimento, sobre dar início nesse entendimento do Espírito Santo. Amém? Então, para isso, irmãos, eu vou pedir para você a Bíblia lá em Atos,
Abre tua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, que eu quero começar ali em nome de Jesus, tá? Quem está entendendo o que o pastor está pregando? Os irmãos estão entendendo? Tá? Então, o pastor estudando, fazendo um estudo, Deus me mostrou, né? Eu nunca preguei isso aqui para ninguém, confesso para os irmãos. Já falei várias vezes do Espírito Santo, mas nunca com esse entendimento, tá? Então, eu quero poder hoje falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, né, na forma de fogo. Diga glória a Deus. Vamos lá, então, Atos capítulo 2, o versículo é o versículo de número 3. Ou vamos ler a partir do versículo de número 1, tá, gente? Atos capítulo 2, o versículo é o versículo de número 1 em diante, tá? Então, olha o que diz ali, ó. O título já fala tudo, né? A descida do Espírito Santo. Eles estavam reunidos em todos eles em mesmo lugar, os discípulos, tá? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu já preguei isso aqui, né, esses dias aqui na igreja. Se você quiser ver a mão de Deus se manifestar na tua vida, você não pode estar separado do corpo de Cristo. E eles receberam o Espírito Santo porque eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então a gente nunca pode se separar do corpo de Cristo, amém? Nós temos que fazer parte de uma denominação. Você tem que ser membro do corpo de Cristo. Você não pode estar desligado do corpo de Cristo. É importante, se Jesus ele volta, quem não pertence ao corpo da igreja vai ficar. Ele vai levar aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, amém, irmãos? Eu preguei isso aqui já, né? Vamos indo adiante, versículo 2, olha o que diz ali, ó. E de repente, né, veio do céu, um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Olha aí, gente, ó. As quais pousaram sobre cada um deles. Aí no versículo 4 diz, né? E todos foram cheios do quê? Do Espírito Santo de Deus. Então, olha, presta atenção aqui. Então, o que o pastor vai falar? O primeiro entendimento que eu quero dar para os irmãos hoje é que o Espírito Santo na Bíblia também, ele simbolicamente a gente identifica como um fogo. A Bíblia diz que esse fogo, ele, com línguas de fogo, né? Até botei ali para você ver o que é uma língua de fogo, está no televisor, ó. Ele repousou sobre a cabeça de cada um dos discípulos de Jesus. E a palavra de Deus diz que eles foram cheios do quê? Do Espírito Santo de Deus. E aí então eu fui procurar estudar o que significa o fogo. Porque se a gente não estudar o que significa o fogo, nós não vamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu fui estudar sobre o fogo. O fogo, meus irmãos, assim, só para vocês terem uma ideia, né? O fogo ele tem uma finalidade muito grande. Se você, um exemplo, uma hora dessa, você estiver sem luz na tua casa, e você pegar o fogo e acender uma vela, essa vela, através do fogo, vai iluminar toda a tua casa. É verdade, não é? Vai iluminar toda a tua casa. Mas não só isso. Se você pegar o fogo, um exemplo, né? E você for ligar o teu fogão, pastor, eu vou chegar em casa hoje e eu vou fazer uma janta para mim. Eu tenho que fazer uma janta, pastor, preparar as coisas para mim amanhã e trabalhar. Aí você vai lá e você usa o fogo. É ou não é, irmãos? Você usa o fogo. Aí, através daquele fogo, você vai o quê? Você vai fazer a tua janta. Mas não é só isso. O fogo também, a gente entende aqui, ó, que você pode utilizar ele até para acender lá uma lareira, alguma coisa. Para aquecer toda a tua casa. O fogo, irmão, para tu ter uma ideia, eu estudando ali um pouquinho, o fogo também, até o ourives, que é aquele que vai procurar essas pedras preciosas, o ouro e a prata, ele utiliza o fogo. Porque quando ele acha o ouro e a prata, eles não são purificados, o ouro e a prata, são tudo sujo. Então ele vai lá, pega o fogo, ele acende o fogo e ele larga o ouro ali. E todo aquele ouro é derretido. E veja bem, olha só, depois daquele ouro derretido, toda a impureza que há naquele ouro, ele se separa e o ouro se torna um ouro puro. E não só o ouro, né? A prata também. Então o fogo ele tem uma finalidade muito grande. Diga glória a Deus.
E é esse fogo que tem que estar sobre a nossa cabeça, irmão. Consumindo a mágoa. Se você é uma pessoa que você é impura, no sentido, por favor, não interprete mal o pastor. Se você é uma pessoa que dentro do teu coração você tem mágoa, você não tem o Espírito Santo de Deus. Quem entende o que o pastor está dizendo? Não tem. Se você é uma pessoa que dentro do teu coração você tem ressentimento, se você é uma pessoa que dentro do teu coração você não consegue perdoar o mal que lhe fizeram, você não tem o Espírito Santo de Deus. Se você é uma pessoa que você fica duvidando que o Jesus levou tuas doenças, você não tem o Espírito Santo de Deus. Se você é uma pessoa, um exemplo, que você não acredita que a porta que ele abriu, ninguém pode fechar, isso demonstra que você não tem o quê? Você não tem o Espírito Santo. Então, o que o pastor está dizendo assim? Que esse fogo que está sobre o alto da cabeça dos cristãos é o que vai purificar o quê? A vida dos cristãos. É o que vai tirar toda a sujeira do coração, da cabeça. Aquela pessoa, às vezes, que usava o celular para ficar olhando coisa errada no celular. O Espírito Santo, em forma de fogo, que está sobre o alto da cabeça, essa pessoa ali, língua de fogo, ó, ele tem essa finalidade de tirar toda a impureza que há no corpo humano, amém, irmãos? Aí, quando ele faz esse trabalho, irmãos, o Espírito Santo, então a pessoa passa a ser uma pessoa o quê? Pura. Passa a ser uma pessoa boa. Passa a ser uma pessoa que pode até fazer o mal para ela, mas ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o bem. Pastor, estão me lascando no meio, pastor. Estão tentando, pastor, me prejudicar. Mas, pastor, a palavra de Deus diz que aqueles que me perseguem, eu tenho que orar por eles. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que foi purificada por esse fogo, irmãos, é a pessoa que vai sempre fazer o bem em momento de batalha, amém? É a pessoa que vai acreditar que está curada. Pode até estar com uma dorzinha no pé. Pastor, eu cheguei aqui nessa noite e eu quero que o senhor ore para me ser curado dessa dor. Mas por a pessoa estar cheia do Espírito Santo de Deus, ela pode até ter humildade de pedir oração. Mas lá dentro do coração, o Espírito Santo já convenceu essa pessoa que ela está o quê? Que ela está curada. Quem está entendendo a obra do Espírito Santo? Os irmãos estão entendendo? O Espírito Santo, irmãos, foi dado. Ele foi dado, Jesus disse para os discípulos, eles não queriam que Jesus fosse. Senhor, não vai, Senhor. Fica conosco, né? Tem até um louvor, ficar conosco, nós. Os irmãos lembram desse louvor aí? Né? Fica conosco, Senhor Jesus. Ele era de carne e osso. Fica com a gente aqui, Senhor. Não vai embora, Senhor. Não nos abandona. Não nos deixa, Senhor. Olha só. Então, veja bem, eles eram pessoas o quê? Sentimentais. Toda pessoa que é sentimental, ela sofre. Só que depois que o Espírito Santo, que desceu sobre eles em forma de quê? Em forma de fogo, limpou o coração deles. E a partir daquele momento, eles já não agiam mais por sentimento. Agora eles estavam agindo pela fé. Porque o Espírito Santo que estava dentro do coração deles era o suficiente para abençoar eles. E é isso que o pastor está dizendo. Porque quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, irmão, você não vai sentir saudade. Desculpe. Não interpreta mal, pastor, pelo amor de Deus, tá? Porque eu também sou de carne e osso e a gente enfrenta a luta. Mas talvez você perdeu um ente querido, eu não sei. Não estou querendo adivinhar a tua vida. Pastor, eu perdi algo no meu passado lá que tinha muito valor. E olha, pastor Adilson, isso aí é uma coisa que fica me perseguindo. Eu perdi um emprego, pastor. Perdi, pastor Adilson, lá, um amigo, uma amiga minha, um parente meu que eu amava muito. E até hoje isso aí tá vivo. Quando chega naquelas datas ali, pastor, eu fico lembrando daquilo ali. Eu choro por causa daquilo ali. Olha só. Então é sinal que o Espírito Santo de Deus não está dentro do teu coração. Porque se você tivesse recebido o Espírito Santo em forma de fogo, esse fogo lhe tinha consumido todo o sentimento que há dentro do coração, amém? E faria agir pela fé. Se aconteceu é porque Deus permitiu, né? Eu não vou desistir, eu vou continuar agora. Minha vida não parou, né? Eu tenho que continuar cuidando da minha vida profissional, cuidando da minha saúde, eu tenho que cuidar da minha vida sentimental, eu tenho que cuidar agora dos meus filhos, eu não vou parar.
Olha só, aí você mostra para Deus que você é uma pessoa cheia do quê? Do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, esse é o primeiro símbolo que a gente está estudando hoje, né? Outra sexta eu vou trazer o outro símbolo aqui. Mas quem recebeu o Espírito Santo de Deus, a partir desse momento é uma pessoa que não vive mais por sentimento. Essa pessoa ela vive pela fé. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai crer que você já está curado em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu já estou liberto desse vício. Já estou liberto dessa porcaria, dessas coisas que prendem o meu corpo, minha vida. Pastor Adilson, eu creio. Hoje de noite, Pastor Adilson, o Espírito Santo, eu recebo ele dentro do meu coração. E eu creio, pastor, que a partir de hoje eu estou livre de toda essa imundícia, essas coisas erradas que fazem parte da minha vida. Diga glória a Deus. Isso é o Espírito Santo, irmão. Isso é o Espírito Santo. E muita gente, que nem o pastor disse, se apega a Deus, e não é errado se apegar a Deus. Mas Deus não está aqui em corpo presente. Tem muita gente que se apega a Jesus. Mas Jesus não está mais aqui em corpo presente. Agora quem está aqui é quem? É o Espírito Santo. Então você tem que permitir que esse fogo, que é o que o pastor botou ali, ó, que é o Espírito Santo, simbolicamente, ele venha queimar todas as impurezas que possa haver na tua vida, amém, irmão? Tudo o que há de errar na tua vida, você tem que permitir que o Espírito Santo ele venha tirar. Não interprete mal o pastor. E louvado seja Deus que ninguém é metido com nada aqui, uma mentira, tudo que é coisa errada. Não se envolva com o que é errado. Se tiver coisa que contamine teu corpo, não vou entrar muito uma cachaça, cigarro, essas coisas, não estou aqui para julgar ninguém. E pelo amor de Deus, entendo eu que a igreja é para contribuir, ajudar a pessoa a se libertar, mas lute, batalhe, para que você venha se livrar de todas essas impurezas, amém? E você vai ver que se libertando dessas impurezas, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar dentro do teu coração e ele vai estar te guiando nesse mundo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu quero que você vá aqui para Isaías capítulo 10, que o Isaías é um profeta messiânico. Ele anunciou a vinda de Jesus. E ele também falou que Deus enviaria o quê? O Espírito Santo sobre ele. Então, entendo que o pastor está dizendo, tu acha que Jesus apanhando, levando aquelas lambadas nas costas, tu acha que ele perdoava como? Porque ele tinha o Espírito Santo, irmão. Tu acha que quando botaram aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus, começou a escorrer sangue em tudo que era lado? Tu acha que ele perdoava como? Porque ele tinha o Espírito Santo. Tu acha que quando fizeram mal para ele, bateram, açoitaram, perseguiram, jogaram ele de uma altura lá de 5 metros, amarraram ele que nem um bicho? Tu acha que Jesus amava aquelas pessoas por quê? Porque Jesus era um homem de carne e osso, que era Deus aqui na terra, mas era cheio do quê? Do Espírito Santo. Foi isso que Lucas falou lá, Jesus, né? O Espírito do Senhor está sobre... Eles se escandalizaram, os fariseus, com isso. Eles queriam matar Jesus. Que negócio é, doutrina essa estranha que tu está trazendo aí, Jesus? Nós nunca ouvimos falar desse tal de Espírito. Nós sabemos de Deus, conhecemos Moisés, mas o Espírito Santo eu não sei de onde é que vem. Que negócio é esse? Eles queriam matar Jesus. Olha só, não entenderam nada do que Jesus estava falando. Então nós temos que receber esse Espírito, amém? Por favor, não interprete mal o pastor. Então eu vou para a igreja, não preciso mais orar em nome de Jesus. Não, não faça isso. Mas você tem que entender que aqui nessa terra quem está contigo é quem? É o Espírito Santo de Deus. E você tem que ser sensível a ele. Se você não der liberdade para o Espírito entrar na tua vida, como é que vai ser a sua vida futuramente? Porque nós estamos vivendo, irmãos, em tempo difícil. Muita gente está com a família debaixo d'água aí. Como é que vai sobreviver? Como é que vai ter ânimo para reconstruir as coisas se não tem o Espírito? É verdade ou não é? É verdade, meus irmãos. Então, o único que pode nos ajudar é o Espírito Santo de Deus. Amém? Isaías capítulo 10. Vai lá. Foi assim comigo quando eu cheguei na igreja. Eu ainda bebia bastante, era metido em prostituição, traía a esposa, fazia muita coisa errada. Mas no momento que eu fui para a igreja, irmão,
eu entendi que eu precisava batalhar para me libertar de tudo aquilo que era errado. Olha o Espírito Santo trabalhando na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu sou abençoado, amém? Eu tenho uma família abençoada, tenho um casamento abençoado, tenho filhos abençoados. Toda a minha vida é abençoada em nome de Jesus, amém? Quem é abençoado aí? Os irmãos são abençoados também? Então isso é sinal que o Espírito Santo tem esse poder de nos abençoar. Tem que dar liberdade para ele agir. Vamos lá então, Isaías 10:17. Olha o que diz aqui, ó. Porque a luz de Israel, a luz é Jesus, né? Porque a luz de Israel virá a ser como o quê? Como fogo. Olha só. E o seu santo como labareda que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. O que está dizendo aqui, irmãos? Ó, Israel ele estava no cativeiro, estava preso lá. E lá eles estavam pagando pão, estavam comendo pão que o diabo amassou, é um ditado que se diz, né? Estavam sofrendo, estavam presos na Babilônia, cativos, nada dava certo. Queria arrumar uma porta de emprego, não dava, eles estavam amarrados, estavam presos. Queriam poder constituir família, não dava, porque se gerasse filho, os filhos se tornariam escravos. Uma desgraça total dentro de Israel. Só que o que Deus está profetizando através de Isaías, né? Que esse fogo, que é o Espírito Santo, ele consumiria o quê? Todos os espinheiros que estavam espiando Israel. Tudo aquilo que estava espiando eles, estava cutucando eles. Ó, tu não pode fazer isso porque tu está preso, tu não pode fazer isso porque tu é uma pessoa doente, tu é um paralítico, tu não pode fazer a obra, tu é uma pessoa diabética, tu não pode se envolver com a obra, você é uma pessoa que tem colesterol, você é uma pessoa que você tem que estar presa, você vai morrer desse jeito aí, olha só. Agora, a própria palavra de Deus está dizendo que Deus está enviando o quê? Um fogo, que é o Espírito Santo, para consumir todos os espinheiros e toda aquela sarça em um dia só. Diga glória a Deus. O que está falando aqui? Irmãos, que Deus estava purificando o povo dele. Que Deus estava enviando o Espírito Santo em forma de fogo para destruir os inimigos que estavam atacando eles. O diabo que estava impedindo eles de ser feliz. Estava enviando agora como labaredas de brasa, de fogo. Estava enviando o Espírito sobre Israel para destruir aquele demônio que fazia as pessoas morrer de lepra, que fazia as pessoas serem destruídas. Ele estava enviando aquele fogo agora, que é o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que hoje nós temos a oportunidade de receber na nossa vida, amém? Mas é aquilo que o pastor diz, tem que haver uma renúncia. Se tem alguma coisa na minha vida, né, que eu precise acertar, eu tenho que permitir que esse fogo, que representa o Espírito Santo, ele venha consumir na minha vida, amém? E quando ele consumir, escuta o pastor, aí então vai entrar dentro do meu coração a paz, vai entrar dentro do meu coração a alegria, vai entrar dentro do meu coração a fé, e eu vou passar a ser uma pessoa vencedora em nome de Jesus. Quem quer ser vencedor aí? Em nome de Jesus, amém, irmãos? Você vai se... Já é, porque tem gente que já é vencedor, amém? Se eu pedisse testemunho aqui, ia chover testemunho aqui. Diga glória a Deus. E eu não ia. Ih, pastor, eu tenho tanto testemunho, que nem a irmã que veio lá do Morro Reuter lá. Pastor Adilson, eu sou lá da igreja tal e tal lá, mas lá não me ensina a palavra. E eu estou passando aqui, sinto no coração, pastor, de pedir uma oração para o senhor meio-dia. Eu vim aqui, orei por ela, dei um azeite que representa o Espírito, dei uma garrafa de água, e eu disse para ela, irmã, bebe isso aqui, todo dia a senhora se unja com isso aqui, ó. Hoje ela me mandou a mensagem que já chamaram ela para fazer entrevista na Erval. Se isso aí não é Deus operando, né, gente? Se não é o Espírito Santo, é quem? Mas o problema é que tem muita gente que não tem o quê? Não tem o Espírito Santo. Não é cheia do Espírito Santo. Porque a pessoa não se permite, olha só, ser limpa pelo fogo consumidor. Então, eu tenho que ter esse coração aberto, amém? Para receber esse fogo que representa o Espírito Santo. Esse fogo vai fazer a limpeza em mim e eu vou passar a desfrutar das bênçãos de Deus. Diga glória a Deus. Eu quero que você vá lá para... Vamos lá para encerrar em Mateus capítulo de número 3, tá? Aí nós já vamos orar.
Mateus, capítulo de número 3. Até aqui eu creio que os irmãos devem ter entendido, né? Então hoje nós vimos o primeiro né, exemplo aqui que o Espírito Santo ele representa o fogo, amém? Semana que vem, sexta-feira, eu vou te dar o segundo exemplo, que o Espírito Santo ele representa o vento em nome de Jesus, amém? E assim nós vamos estudando, irmão. Vai terminar essas 6, 7 sexta-feira aqui, ó. Você vai ser uma pessoa cheia do quê? Do Espírito Santo, nada vai te parar. Eu aprendi com o pastor Adilson lá o que é ser cheio do Espírito Santo. Você vai andar pela rua, parece que você vai estar, entenda bem o pastor, parece que você vai estar em ruas de fogo. Você vai ver o Espírito Santo te acompanhando, destruindo o diabo, destruindo as doenças, enfermidade. Diga glória a Deus. Tem inveja, pastor, da minha vida. Tem gente que inveja meu casamento, tem gente que inveja meus filhos, tem gente que inveja minha família. Esse fogo vai consumir toda a obra do diabo em nome de Jesus. Amém? E você vai desfrutar da bênção de Deus. Mas tem que se permitir. Mateus 3, o versículo é o versículo de número 11. Olha só o que diz ali, meus irmãos. E eu, em verdade, está dizendo ali, ó, João Batista falando, né? Eu vos batizo com o quê? Com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, que é Jesus, é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Aí no final ele diz ali, ó, ele vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com o quê? E com fogo. Então olha o que ele está dizendo, né? Eu não tenho capacidade de tirar a mágoa do coração de alguém. João Batista está dizendo, eu batizo só arrependimento. Eu sou homem natural. Eu sou homem de carne e osso. Eu passo as mesmas aflições que vocês passam. Eu só batizo na água. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que quem? Do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai enviar um fogo para vocês e ele vai destruir. Se você não tem condição de dizer assim, eu não sou capacitado, pastor, a me limpar o meu coração. Se você só aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, esse Espírito Santo, é esse Espírito Santo que vai ter o trabalho de limpar o teu coração em nome de Jesus, amém? Basta só você se permitir. E isso, irmãos, é um esforço que a gente tem que fazer. Isso não é numa sexta-feira que tem coisa que a gente se resolve. Se você é muito incrédulo, você não acredita que Deus possa enviar o que você precisa, você exige mais esforço. Você tem que botar lenha na fogueira. Quem lembra o apóstolo Paulo? Quando ele foi para a ilha de Malta lá, o que ele estava fazendo na fogueira? Estava botando lenha na fogueira. Porque ele estava naufragando, estava morrendo dentro da água, Paulo, e ele estava muito duvidoso, estava passando por batalha. Mas ele começou a botar lenha na fogueira. E olha o que o pastor vai dizer. Uma víbora venenosa mordeu a mão dele. O diabo vai querer te atacar. Quando você tomar a decisão de usar o fogo consumidor para te abençoar, aumentar esse fogo, o diabo vai tentar te atacar. Só que se você é uma pessoa da fé, você não desiste, o veneno que ele injetar em você não vai ter o poder para tirar a tua vida, amém? Porque o fogo ele vai ser tão grande, a fogueira vai ser tão grande, que vai consumir todo o veneno que o diabo injetar contra a tua vida. Diga glória a Deus. Foi o que aconteceu. Eles olharam para o Paulo e falaram, mas meu Deus, esse homem aqui que nem um Deus. Só pode, porque ele não morre, essa cobra era venenosa. O diabo vai olhar para você e vai dizer, ó, o fulano é como um Deus. A fulana é como uma deusa, olha só. Nada que eu invisto contra eles tem efeito. Diga glória a Deus. Não pense que o diabo ele não vê isso aí. Mas você tem que entender que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Você entendeu a mensagem? Coloca isso no teu coração, tá? O fogo que representa o Espírito Santo, ele tem essa finalidade de purificar tanto o ouro como a prata. E assim também os homens. O Espírito Santo vem para tirar tudo aquilo que você diz que não consegue, até um pensamento passado. Uma coisa que você diz, pastor, isso aqui me persegue muito. Se alguém tirou a vida de alguém, o Espírito Santo ele tem o poder de fazer esquecer isso aí. Eu passei por essa batalha. E eu não me perdoava. Falo para os irmãos isso.
Eu sempre chegava no meu pastor, isso é 15 anos atrás, e eu dizia para ele, pastor, eu vou sair da igreja. Não tem mais jeito, pastor. Eu não consigo me perdoar pelas bobagens que eu fiz. E o pastor pegava e abria a Bíblia para mim e dizia assim, irmão, a Bíblia diz que Deus lançou nas profundezas do mar, olha só, todo o teu tempo de ignorância. Amém? E aquela palavra confortava, era um fogo, irmão. Entrava no meu coração e eu dizia, mas Deus me perdoou pelas bobagens que eu fiz. Deus me perdoou pelo tempo de ignorância. Graças a Deus, e eu permanecia. E eu fui permanecendo, permanecendo, e olha onde eu fui parar, amém? 800 quilômetros longe da cidade onde eu sou. Foi Deus que me trouxe aqui para te dar essa palavra hoje, amém? O único que pode te ajudar nesse mundo aqui é o Espírito Santo de Deus.